Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos os internautas. Principalmente eu quero agradecer ao Cresce, que sempre, né, faz 15 anos que eu estou aqui com vocês, né? Eu não sei como vocês me aguentam, né? Mas eu estou aqui, sempre para ajudá-los. E o que vocês precisarem de mim, tem os meus contatos, podem entrar em contato, que eu tenho o maior prazer em responder e ajudá-los, principalmente dentro dessa pandemia em que nós estamos vivendo, está muito mais difícil para todo mundo. Para isso, nós temos que ter técnicas o tempo inteiro. E a gente sempre está aprendendo, né? Então, quando a gente fala em neuromarketing digital, ele é um pouco diferente do neuromarketing que a gente aplica dentro do nosso ambiente de trabalho. Tá? Nós temos algumas técnicas direcionadas justamente para que você possa atingir o seu cliente através da tecnologia, que é extremamente importante hoje, que todos estão em casa, e essas técnicas podem ser aplicadas principalmente na corretagem, né, que está muito difícil para todo mundo. Então, vamos lá, deixa eu fazer um breve resumo para vocês do que se trata, né, e o que vocês podem estar utilizando. Primeira coisa, o neuromarketing, ele é a junção da psicologia, do marketing e da neurociência. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês foi testado durante anos por várias universidades, vários cientistas e especialistas na área, porque tudo isso é feito através de 10 aparelhos diferentes que acabam fechando o ambiente como um todo. Como é que o cérebro de uma pessoa, de um consumidor, funciona em relação aos estímulos que ele está recebendo do meio ambiente? Quais os estímulos que você está dando? Tá? Para vocês terem uma ideia, uma das primeiras coisas mais importantes hoje seria a utilização do Big Data ou Big Data em inglês. O que seria o Big Data? O Big Data é um software que ele rastreia absolutamente tudo aquilo que você faz na internet. Deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Eu vou e pesquiso o preço de um produto qualquer na internet, mas eu não vou comprá-lo, simplesmente eu pesquisei esse produto. Todas as outras janelas que eu entrar, vai ter um banner da empresa vendendo esse produto, o preço dele, etc. Porque é o Big Data que faz isso. Então, automaticamente, ele rastreia tudo, tanto que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos na internet, porque ele está rastreando, ele está fazendo estatísticas disso. Para vocês terem uma ideia, eu já contei esse caso, mas vou contar rapidamente. A loja Target, nos Estados Unidos, um pai chegou e falou, vou processar a loja, vocês estão mandando vários sites, etc., né, propaganda de produtos para bebês e gravidez, etc. Vocês estão estimulando minha filha, que é menor de idade, a engravidar e tal. Bom, moral da história. O Big Data já sabia que ela estava grávida através das pesquisas que ela havia feito, né? Mas o pai não sabia. Ele ficou sabendo dentro da loja. Porque o Big Data, ele faz um rastreamento de tudo. Então, quando você pega, por exemplo, uma pesquisa de mercado, você vai pegar uma amostra, tá certo? O Big Data não, ele pega 100%. Então, ele faz toda essa estatística, esse rastreamento, e a empresa que tem o Big Data acaba vendendo isso para os potenciais, para as empresas, dizendo, ó, esses são os seus potenciais clientes. Se a gente consegue fazer um rastreamento dos nossos clientes e o perfil deles, ajuda demais na hora de você negociar. Ok? Então, o Big Data é uma das ferramentas que a gente pode estar utilizando dentro do neuromarketing digital, é uma poderosíssima ferramenta. Segundo, a gente pode estar utilizando as técnicas de neuromarketing. Quais são as técnicas de neuromarketing? Na hora em que você for criar uma propaganda, uma loja, um produto, seja o que for, coloque sempre na sua cabeça que o nosso cérebro, ele tem preferências e para atingi-lo, a gente tem que usar algumas coisas. Por exemplo, sempre utilizar as imagens à esquerda e o texto à direita. Sendo que esses textos, eles precisam ser curtos. Quando você faz a chamada de um produto, você vai colocar a foto dele em alta resolução, do lado esquerdo, e vai colocar a chamada do produto do lado direito. Pequeno texto de, no máximo,
140 caracteres. Mais que 140 caracteres, o nosso cérebro não presta atenção. E principalmente hoje, com a tecnologia, o cérebro dos jovens, eles acabam dispersando muito mais, muito rapidamente. Ok? Então, é a primeira coisa que você tem que pensar. Vou criar um produto, vou criar um marketing para o meu produto, vou criar uma loja virtual, vou colocar na imobiliária, seja o que for. Imagens sempre à esquerda, texto à direita. Eu vou apresentar o imóvel, que é no caso dos corretores, a imagem do imóvel à esquerda. Tudo bem? Isso é uma das técnicas. A segunda técnica, sempre coloque o formato redondo. Um logotipo, formato redondo, se você quiser fazer um efeito em uma foto, coloque-a num formato redondo. Por que isso? Quando o nosso cérebro se depara com quadrados, retângulos, triângulos e etc., tudo que tem a ponta, né, porque tem as arestas, ele acaba entendendo isso como sendo agressivo. Então, na hora de você criar um logotipo digital, na hora de você criar uma imagem, você quer fazer um efeito nela, seja o que for, sempre prefira o formato redondo. O nosso cérebro, ele fica muito mais à vontade, muito mais feliz, vamos dizer assim, com o formato redondo. É uma outra técnica. A outra técnica também, quando você se depara com o rosto de uma pessoa, num comercial que seja, esse rosto pode ser um homem, pode ser uma mulher, e é um rosto não só bonito, mas um rosto feliz, sorrindo. O nosso cérebro, através dos neurônios espelho, que eu vou explicar posteriormente, ele se sente mais confortável, porque ele tem necessidade de espelhar. Então, quando ele se depara, você vai colocar lá um rosto de uma pessoa. Essa pessoa, sempre que esteja, tem que estar sorrindo, não importa se homem ou mulher, mas que tenha um semblante agradável, uma coisa que passe uma felicidade, alguma coisa boa, porque nosso cérebro se espelha nisso, ok? Então, rosto de pessoas felizes e sorrindo. Tá? Esse é um dos outros. Os 140 caracteres, sempre que você for fazer um texto, não, mesmo que não tenha imagem, etc., uma chamada de um e-mail, seja o que for, sempre ser até 140 caracteres. Quando você for precificar, seja o seu imóvel, seja o seu produto, presta bastante atenção. Nunca coloque o real, isso é o R e o cifrão. Se o produto custa R$ 49,80, vamos supor, coloque sempre 49, ok? E se for 49 ou 50, coloque 49,99 ou 90. Porque para o nosso cérebro, 49,90 é 40 e não 50. Nunca deixe números muito altos arredondados. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. E não use o real, tá? Use simplesmente o 49, somente isso. Não acrescente mais nada, nem antes e nem depois. É uma outra técnica também. Quando você for apresentar os preços, então vamos supor, eu vou apresentar o preço chutando, tá? De 3 imóveis. Primeiro, sempre apresente o preço mais alto que você tiver. Por que o mais alto? Porque o nosso cérebro vai se prender a ele. Ele cria uma âncora. Quando eu apresentar os demais um preço mais baixo, provavelmente é muito mais fácil que ele compre os demais, porque ele já ancorou um preço bem alto. Ok? Quando vir os demais que sejam mais baixos, ele já ancorou e ele fala, não, esse aqui é muito melhor. Você tem uma ideia, uma pesquisa feita, né, de um televisor, e apresentar um televisor com todos os itens X num preço bem alto. Apresentar um preço médio, né, uma configuração média também, e um preço bem mais abaixo, com uma configuração também baixa. A maioria das pessoas compraram um intermediário. Não compraram o mais caro e nem o mais em conta, mesmo por causa da configuração. Mas é muito difícil quando você apresenta. Você quer, por exemplo, que ele compre um intermediário, né? Então, você nunca vai colocá-lo em primeiro lugar. Você vai colocar sempre o preço mais elevado, para depois você partir para os preços menores, porque ele ancora, ele fez uma ancoragem do mais alto. O que vier posteriormente fica mais amigável.
é das outras técnicas, ok? Outro, storytelling é uma técnica de contar histórias. Nós somos seres humanos e nós somos extremamente emocionais. Por mais que as pessoas digam para a gente, eu sou uma pessoa muito racional, eu só compro aquilo que eu quero, aquilo que eu. E na realidade não é bem assim. Todo ser humano, por mais racional que ele se ache, e que ele vá a um hipermercado ou qualquer lugar que seja, ele só compra aquilo que ele acha que precisa, mas tem alguma coisa que ele adora. E aí é que vai pegá-lo, não só o neuromarketing, mas ele vai comprar mais. Há pessoas que gostam muito de tecnologia, então eles vão comprar, com certeza, vai ter 2, 3 celulares, vão ter 2, 3 notebooks, eles vão ter equipamentos a mais, porque a tecnologia é que os atrai. Então, automaticamente, nós temos preferências, e essas preferências vão se acentuar conforme o que a gente recebe, não só de informações e propagandas, né? Então, o que, que você deve fazer com storytelling? É uma técnica fantástica. Se você puder criar um vídeo curto, ele não pode ser muito longo, contando uma história, seja da sua empresa, por exemplo, o corretor de imóveis. Deixa eu dar uma técnica mais prática para vocês. Você está apresentando um imóvel para o seu cliente, e esse imóvel, se for um imóvel usado, ele já teve algumas histórias antes de pessoas que moraram, pessoas que alugaram e assim por diante. Procure descobrir qual é a história mais bonita que foi vivenciada nele. Descubra essa história e chegue para o seu cliente e fale o seguinte, mesmo pode ser por e-mail, mesmo contando a história por através de um vídeo, seja o que for. Hoje é o digital, né? Não dá para você ir pessoalmente, mas você pode fazer isso perfeitamente através de algumas técnicas, não só por texto, mas também contar isso de uma maneira de vídeo, ou mesmo você interagindo com ele via home office, né? Via vídeo. Você vai pegar essa história, eu vou vou chutar aqui para vocês uma historinha que eu sempre conto. Vamos supor que nessa residência morou um casal que se amavam muito, lutaram muito para ficarem juntos, e os filhos e assim por diante. Você vai pegar essa história e vai contar a ele dizendo, olha, aqui morou um casal que tinha muito amor, e nessas paredes, né, desse imóvel estão gravados todo esse amor, é uma história muito linda, os vizinhos acabam até mesmo comentando essa história, onde eles lutaram muito para ficarem juntos, depois ela faleceu e ele também logo faleceu por falta dela, e assim você vai contando uma história, de preferência que sejam histórias que elas sejam reais, não vai mentir para o seu cliente, porque ele vai descobrir, vai ficar muito chato, e que sejam histórias que tenham emoção, porque nós somos seres emocionais. E quando a gente fala e conta uma história e vê alguém, é a mesma coisa de um filme, tá? Um filme, o que que acontece? Um filme, quando você vê as pessoas todas ali sorrindo, felizes, você também fica feliz. Ao contrário, se você vê aquelas pessoas chorando por alguma coisa muito triste, você também sente vontade de chorar. Isso quem faz são os nossos neurônios de espelho. Então, quando você conta uma história que signifique, uma história que mexa com o emocional das pessoas, elas vão se identificar. Automaticamente é muito mais fácil com que elas também acabem negociando esse imóvel. Então, essa técnica chama storytelling, isso é contar histórias verdadeiras, você não vai ficar mentindo aí para o seu cliente, ok? Porque vai ficar muito chato, né? E uma outra também é usar sempre a palavra você. As pessoas, o assunto principal das pessoas são elas. Ninguém quer saber da sua história. Elas querem contar a delas, a vida delas e as necessidades que elas têm. Então, sempre pergunte ao seu cliente o que, que o senhor precisa, o que, que o senhor gostaria, ou a senhora que seja, mas sempre utilize muito a palavra você. Sempre ouça. Todas as pessoas, os melhores negociadores no mundo inteiro, foram aqueles que souberam ouvir, não aqueles que falam demais, parecendo, eu falo, o corretor call center, aquele que fala, fala, fala e acha que o cliente está do outro lado ouvindo e que vai conseguir negociar assim, não vai conseguir.
Então, use muito, pergunte muito ao seu cliente, mas ouça muito, mesmo porque as pessoas todas, todos nós, temos pontos fracos, seja lá o que for. E automaticamente você descobrindo esse ponto fraco dessa pessoa, é esse ponto fraco ao qual você vai trabalhar, ao qual você vai poder se empenhar mais. Você vai ser falso? Não, em momento nenhum. A verdade sempre acima de tudo. Quando eu me interesso por alguém, quando eu me interesso pela história dele e realmente procuro entender o que ele quer, eu fidelizo, porque eu estou dando importância para aquilo que é mais importante para ele. E isso a gente sabe que hoje, principalmente pela carência que o ser humano vive, quando você escuta, quando você encontra alguém que te escute de verdade, alguém que se preocupe com você, alguém que realmente queira te ajudar, a gente acaba fidelizando esse cliente, ok? Outra ainda é curar dores. O que é curar dores? Vocês, quando ligam a televisão, vão ver muito assim, comerciais, tem um deles que fala, principalmente bancos, né? Que você está devendo, que você não tem dinheiro, que as suas contas, os boletos estão chegando e assim por diante. Primeira coisa que eles falam, eles citam todos os problemas. Você está devendo, o seu boleto está chegando, você não está conseguindo pagar, e assim vai. Aí depois você vai curar essa dor. O que é curar essa dor? Ah, mas não se preocupe, porque a financeira ou o banco vai te emprestar dinheiro. Você só vai começar a pagar daqui a 3 meses. Você ainda vai ter 5 anos para pagar e assim vai. Essa é uma técnica chamada de curar dores. Primeiro você cita a dor, né, daquilo que a pessoa está passando no momento, as dificuldades, e depois você também dá o quê? A cura para aquelas dores que ela está tendo ou sentindo. Vamos lá. Temos o neuromarketing sensorial também. O que é o neuromarketing sensorial? São cores que você deve utilizar, né, no seu site, ou seja, o que for tipo de propaganda que você utilizar. E você pode utilizar também jingles. Todo mundo sabe que nas campanhas eleitorais e algumas empresas usam muito jingle. São curtos, com frases bem objetivas e acaba ficando na cabeça da gente. Você não esquece. E muitas crianças, quando nós éramos crianças, não sei se vocês lembram, mas tinham aqueles comerciais que tinham aqueles jingles. E a gente até hoje lembra disso. Então, quando você cria um jingle e você automaticamente aquilo vai repetindo para a pessoa, não pode ser coisa chata, gente, tem que ser uma coisa legal. E especialistas fazem isso. A pessoa não só faz uma lembrança, né, dentro do seu inconsciente a respeito da sua empresa ou do seu produto, e todas as vezes que ela ouvir aquele jingle, ela sente a sensação e vai lembrar de você. E outra é usar as cores. Tome muito cuidado com as cores que você vai utilizar. Quando nós olhamos para uma tela, para uma fotografia, para uma imagem, as cores, elas entram pela nossa retina, vão até o cérebro, e esse cérebro vai ter o quê? Estímulos. Eu sempre falo das cores vermelha, que produz endorfinas e serotonina. Você se sente muito mais à vontade com o que você está vendo. A cor verde, que ela produz em você confiabilidade, isso é o meu produto, ou aquilo que eu estou te apresentando é confiável a você e a sua família. A cor azul, que é muito de poder. Meu produto exerce um poder sobre você, ou seja lá o que for, mas exerce um poder. Podemos utilizar a cor laranja também, que é dinamismo, mostra que você é dinâmico, ou a sua empresa é bem dinâmica. A cor roxa, que traduz um pensamento abstrato, tem alguma coisa por trás dessa empresa, ou alguma coisa que seja a mais que eu queira descobrir. E tem inúmeras outras cores. O que a gente não pode usar? Nós não podemos usar preto, branco e cinza juntos. Tudo que é preto, branco e cinza, o nosso cérebro descarta. Deixa eu dar um exemplo simples. Você vai na internet e vai pesquisar um produto para você comprar. Você vai até a empresa. Ok, vai lá no site e olha. Quando você vai olhar a foto desse produto, é o que eles querem que você grave. A foto é bem colorida, de alta resolução e muito bonita. Ficou no seu cérebro. Quando vem as especificações do produto, é preto e branco. Por quê? Porque eles não querem que você grave, não é importante que o seu cérebro grave isso.
Aí você vai fazer o seu cadastro no site para comprar o produto. Ele também é preto e branco. Por quê? Porque não é importante também que você faça o seu cadastro. E quando você vai pagar esse produto, as bandeiras de cartão de crédito, elas estão bem pequenininhas. E as formas de pagamento, preto, branco ou cinza, porque pagar também não é importante. O que eles querem? Eles querem que o seu cérebro grave somente a imagem do produto. É a mesma coisa que o corretor deve fazer com os seus imóveis. Pelo amor de Deus, uma foto que vai lá com um celular qualquer e é tirada de qualquer jeito, gente, não faz efeito. Para que você, dentro de um marketing digital, neuromarketing digital, você tem, a primeira condição é que você tenha que ter fotos profissionais, fotos bem tiradas, com alta resolução, fotos que vai produzir no cérebro desse seu cliente a vontade de pelo menos ir lá e comprar, ou pelo menos ir lá e conhecer esse imóvel. Precisa se ter técnica para se tirar essas fotos, porque são elas que vão ficar no inconsciente. Aquilo que vai chamar a primeira atenção do seu cérebro são as fotos, as imagens. Ok, gente? Então, nós temos também o marketing auditivo. O que é o marketing auditivo? Dentro desses jingles que eu estou dizendo, né, você também pode incluir algumas batidas que imitam, por exemplo, as batidas do coração. Essas batidas ou esse som, ele precisa ter mais ou menos 72 batidas por minuto. Por quê? Porque o marketing auditivo, que eu sempre falo para vocês das neuromúsicas, quando uma música, nós temos sentimentos quando nós ouvimos uma música. Ou choramos, ou nos sentimos muito felizes e assim por diante. Então, na hora que eu colocar esse jingle, eu tenho que me preocupar como é que ele vai chegar a esse cérebro. Através das batidas, que podem ser imitar as batidas do coração, que podem ter frases que eu sempre falo para vocês, né? Que são as mensagens subliminares, que está lá na minha palestra de neuromarketing e de neuroliderança, eu mostro alguns exemplos, e lá você vai perceber que esse cérebro, na terceira vez que ele ouvir, ele vai fazer, que são mensagens subliminares dentro de tudo isso. E uma outra coisa também, a última, tá, que eu vou falar, que eu já falei demais, é a respeito dos neurônios espelho. O que são neurônios espelho? Quando você vê uma pessoa bocejando, você não consegue muitas vezes controlar e acaba bocejando também. Quando você vê na televisão ou mesmo próximo a você uma pessoa muito feliz, sorridente, você acaba sorrindo também. Ou se uma pessoa está muito triste, o que a gente vê muito na televisão hoje a respeito da pandemia, pessoas morrendo, famílias infelizes, famílias sem nada para comer em casa, a maioria das pessoas sente uma tristeza profunda e chora muitas vezes. Isso quem faz são os nossos neurônios espelho. Então, quando você for contar não só essa história, quando você for colocar algum conteúdo, pense sempre nisso, se as pessoas vão se espelhar nele, porque os nossos neurônios espelho faz com que você sinta empatia por aquilo. Sentindo uma empatia, óbvio, você vai sentir-se muito mais próximo. E nós temos também um embalde marketing. O que é isso? Que a gente pode utilizar hoje muito dentro do neuromarketing digital. É você criar conteúdos. Vocês estão vendo várias lives, um monte, isso é tudo embalde. Você pode criar e-books a respeito, por exemplo, contando a história de um bairro que você esteja negociando imóveis lá, de forma colorida, através do e-book, de forma dinâmica, através de um vídeo, tudo infográficos, tudo que você utiliza de material, sejam vídeos, né, normais, sejam lives, sejam e-books, seja o que for que você estiver utilizando, tudo isso faz parte do Inbound Marketing, que é você disponibilizar conteúdo para as pessoas, para que elas possam estar não só se conectando com você, mas principalmente se fidelizando, ok? Tânia, eu acho que é isso. Nós já temos pergunta? Eu acho que eu já dei um resumão. Eu falei aí durante 25 minutos, falei bastante, não é não? E vai te falar alguma coisa, para depois você apresentar a conta proposta. Sempre, entendeu? Ok? Ok.
Temos o Araújo via Facebook, ele diz assim: caso a pessoa conte que morreu alguém naquele local, infelizmente, na minha opinião, isso é bem negativo e pode perder a venda. Isso mesmo. Quando eu falei para vocês da história da pessoa, ela não morreu dentro do imóvel. O que normalmente fica muito negativo é quando a pessoa morre dentro do imóvel. Você vai dizer, olha, depois de alguns anos, ela ficou hospitalizada e faleceu, etc. Não morreu dentro do imóvel, mas ele morreu de amor. É diferente de você falar assim, veio aqui um bandido e assassinou uma pessoa dentro do imóvel. Vocês se lembram que tem alguns imóveis que têm histórias trágicas que você não consegue negociar nem terminar de jeito nenhum, né? O que você deve fazer nesse caso? Presta bastante atenção. Vamos supor que aconteceu uma tragédia dentro desse imóvel e está muito difícil de vender. Começa que o valor dele vai ser bem mais baixo do que o mercado. Começa daí, porque a dificuldade de negociá-lo é bem maior. Você simplesmente diz, olha, aconteceu isso, mas eu vou dizer a vocês, isso aqui tudo depois foi reformado, né, não só limpou-se todas as energias, porque o cliente tem muito isso claro na cabeça dele, limpou-se as energias. O senhor quer fazer um teste? O senhor quer visitá-lo algumas vezes, ou mesmo tal, para o senhor sentir essa energia desse imóvel, porque o cliente tem muito isso de sentir a energia do lugar. O que você deve fazer com esse local? Primeira coisa, você vai preparar esse ambiente para que fique com uma energia muito boa. Você vai colocar os neuroaromas que eu ensino nas minhas palestras, você vai colocar as neurocores, você vai colocar os objetos. Então, por exemplo, se tiver uma piscina, você vai enfeitar essa piscina, você vai colocar alguns quadros, você vai colocar algumas flores, você vai colocar os neuroaromas, você vai deixar esse ambiente totalmente fantástico. Aí a pessoa entra e ela vai se sentir o quê? Muito bem nesse ambiente. Então ela vai dizer, olha, embora aconteceu uma tragédia, mas realmente, como o corretor falou, parece que tudo foi dissipado. Agora eu me sinto muito bem nesse imóvel, tanto que nas minhas palestras eu ensino, né, que um corretor que ele consegue vender imóveis carésimos, porque ele prepara todo o ambiente. A mesma coisa é quando você tem um imóvel muito tempo parado. Então, vão lá, picham o muro. O imóvel muito tempo parado, ele tem uma energia, parece que tem uma energia muito negativa. Ele é um imóvel triste, porque está muito tempo fechado. Mas se você chega nesse imóvel, você prepara todo o ambiente dele, né, e automaticamente ele parece que rejuvenesce. Ele fica com vida. Tanto que quando pessoas moram no imóvel, você entra nele, tem vida. E se ele está muito tempo parado, ele parece que está morto, né? Mas quando eu digo a história que eu contei, que eles, olha, depois ele ficou doente, ele ficou internado no hospital, e lá ele faleceu, e ela, por muito amor a ele, etc. Eu não estou dizendo que eles morreram dentro do imóvel, pelo amor de Deus, tá? Ok? Respondido? Respondido. Sandra Noviski, via YouTube, ele pergunta qual a melhor forma de atrair em um anúncio? Colocar as características, como, por exemplo, 2 dormitórios, uma suíte, 2 vagas de garagem, ou um pequeno texto descritivo? Você pode até colocar a descrição do imóvel secundário, mas a primeira coisa que você vai fazer, você vai criar, nem que seja uma frase, alguma coisa que seja muito significativa. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu venho com a frase, que é ela que vai ficar, e a segunda parte eu posso entrar com as características do imóvel. Você pode colocar que é um bairro de pessoas, que seja um bairro com uma estatística maravilhosa. Eu não sei, você tem que ver, você tem que pesquisar naquele local o que há de mais positivo nele, aquilo que as pessoas têm muita segurança. Hoje a gente está muito atrás de segurança, parques, temáticos, eu não sei. Você tem que pesquisar no bairro aquilo que é mais importante, aquilo que realmente é muito positivo. Você coloca a frase daquilo que é positivo e abaixo as características dele, ok? Ok. Sandra, uma dúvida até minha. Você comentou na palestra que nós devemos repetir a palavra você, usar bastante o você. O que seria melhor? Repetirmos o você
ou o nome do próprio cliente, o nome dele? Isso. Quando eu falo você, não é você em si a palavra você. É você Tá dar bom. preferência para a pessoa. Primeira coisa que você tem que saber o nome da pessoa e o nome da família dele, quem são os interessados. Para quando, deixa eu dar um exemplo mais prático para você entender. Senhor fulano de tal, etc., o que o senhor precisa? Tal. Eu vou ligar para esta pessoa e vou dizer, senhor fulano de tal, o nome da pessoa, que é o você. Como que sua esposa, dona fulana, está, os seus filhos, Beltrano e Ciclano, estão, o que realmente eles pretendem fazer, né? O senhor disse que vão fazer uma faculdade de medicina, mas o senhor não disse a especialidade. Você entendeu? Quando eu falo você, não é o você impessoal, é o você mesmo, o seu nome, Tânia. Então, quando eu for falar, quando eu digo com você, Tânia é tal coisa, Tânia é aqui, entendeu? Uhum. Você aqui é. A Ângela Pires, via YouTube, ela colocou: Sandra, qual o seu nome completo e sua rede? O nome e telefone estão na tela e gostaria que você passasse outros contatos. Aí Ok, depois, não sei, vocês ok. poderiam ver aí. Meu nome completo é Sandra Regina da Luz Inácio. Sandra Regina da Luz Inácio. Você pode procurar o meu nome no Instagram, apesar que eu não tenho muita, quase nada, tá? Eu só coloco mesmo a parte profissional no Facebook. No Facebook eu tenho 3 perfis, no Instagram Inácio da Luz Sandra, no Instagram. Mas eu não coloco muitas coisas. Eu pesquiso mais. Por que eu pesquiso mais nas redes sociais? Porque eu quero descobrir quem é meu cliente. É através das redes sociais que eu descubro quem é. É uma outra técnica. Eu vou negociar com uma pessoa, eu não sei nada dela. Eu pego o nome dela, mais ou menos eu sei onde ela mora, e eu vou buscar todas as informações possíveis desta pessoa em todas as redes sociais. Quando essa pessoa, e traça um perfil psicológico dele, quando essa pessoa for negociar comigo, eu já sei exatamente quem é esta pessoa. Então, as redes sociais, para mim, elas funcionam como um negócio. Então, eu pesquiso muito, entendeu? Mas eu mesma coloco, eu acabo disponibilizando somente a parte profissional. Tá? Mas deu o meu nome lá nas redes, vai aparecer vem vários artigos meus publicados, são 427 artigos publicados, tenho no YouTube, né, que é na TV Cresce também, tem nas redes sociais, só buscar o meu nome, Sandra Regina da Luz Inácio, ok? Sandra, temos agora vários comentários com elogios. Alice Bom, Tamura, via YouTube, diz que está adorando as imagina, dicas. obrigada. Isso ela mandou no meio da palestra, então, dizendo que estava adorando. E a Luciana Obrigada. Viana, via Facebook, escreveu: Estamos com saudades das palestras da Sandra aqui em Praia Grande. Sempre muito Obrigada. bem-vinda no Litoral Sul. E Já eu estão amo, pedindo Cresce. para você voltar. Ok, Que bom, fico feliz. Beijo para vocês, né? Obrigada, ok. muito obrigada. Bom, essas foram as nossas perguntas. Acho que agora nós podemos finalizar, né? Queremos agradecer, então, a todos que estavam conectados, nos assistindo, em nome do nosso presidente, senhor José Augusto Viana Neto, e de toda a diretoria do Crescisp. Agradecemos, inclusive, todo esse carinho da doutora Sandra Regina, a disponibilidade, a dedicação, né, o Imagina. carinho em compartilhar conhecimento, e desejamos a todos um ótimo final de tarde, muito sucesso e muita saúde para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? E desejo um extremo sucesso a todos os corretores. Estou totalmente à disposição de quem quiser perguntar mais alguma coisa. O que eu puder ajudá-los nessa época de crise, eu estou aqui para isso. E agradeço mais uma vez ao presidente José Augusto Viana, a qual eu sou fã número 1, a toda a equipe do Cresce São Paulo. Tânia, muito obrigada, e principalmente aos internautas. E estou sempre à disposição de vocês. Obrigada e uma excelente tarde.